Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 19 de setembro, uma quinta-feira. Vamos aí para mais atualizações. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, que ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Dito isso, partindo direto para o gráfico. Ibovespa, tá pessoal? Hoje mais uma queda de 0,34. Ainda segue o processo aqui de correção e agora aumentando as expectativas de fato de voltar a testar essa zona entre os 132.600 aos 131. Tá? Perdeu bastante força. Ontem teve a decisão da taxa Selic aqui, que acabou tendo uma nova alta, e a gente sabe que quando os juros sobe, suga um pouco da liquidez de renda variável, tendo em vista a questão de risco. Né? Então, quando os juros caem, os investidores preferem tomar risco em renda variável, e quando o juros sobe, eles preferem tomar menos risco usando outros tipos de investimentos e menos renda variável. Tá? Então, por enquanto, de fato, um ponto bem negativo para a nossa bolsa. Né? A gente viu a taxa de corte de juros lá fora caindo 0,5%, e o que a gente vai olhar hoje aqui teve bastante alta, o mercado muito bem movimentado para cima, enquanto aqui a gente está aí seguindo o capítulo do como é que chama o nome do desenho, cara? Me fugiu agora. Do Chapolin Colorado, né? Quem irá nos salvar? Eu tinha tudo armando aqui, agora o mercado com viés um pouco mais negativo, né? Juros deu uma subida. Considerando aí a probabilidade maior, de fato, uma correção um pouco mais ampla, voltando para essa região de 132.600 ao 131, que ainda assim segue sendo uma correção dada a última movimentação de alta, uma movimentação saudável, não é nenhum ponto fora do normal para vocês que vêm acompanhando o fechamento de mercado aqui, porque a gente já tem marcado essa região, essas possibilidades, né? A gente já vem comentando que seria uma possibilidade voltar a testar essas regiões e que ainda assim seria correção saudável, uma correção aceita dentro de uma tendência de alta ainda. Beleza? Mas a gente já vê no Ibovespa aumentando o fluxo aqui vendedor, hoje um volume de venda na média, então é um ponto de atenção de fato, aumentando as expectativas de uma correção um pouco maior, tá? Inclusive a gente viu isso refletir durante o dia de hoje na nossa bolsa, é uma abertura do índice futuro positiva, depois acabou devolvendo tudo e ainda caiu um pouco mais, e já no mercado à vista a gente viu aí ativos subindo na abertura, mas durante o dia caindo aí em média 2,5% a 3%, fechando aí também o dia com viés mais negativo, tá? O dólar segue brigando nessa zona de suporte dos 5.390, ainda também bem fraco, apesar do volume comprador acima da média, a gente não teve tanta expressão aqui no preço, né? Não teve nenhuma barra comprador, enfim, zona de suporte ainda meio fraco o dólar, tá? Não demonstrou nenhuma reação no preço de possível quebra de expectativa, mas está sim numa zona de suporte que vale a pena dar atenção. Partindo lá fora, a gente tem o S&P acionando o pivô de alta, hoje uma alta de 1,70, acionando o pivô, a gente pode projetar alvos aqui para cima. Deixa eu só ajustar aqui na linha do topo. Próximo alvo aí para o S&P 5.840, voltando a expectativa de compra, de tendência de alta no curto prazo. A gente já vê as médias passando por baixo do preço aqui e o S&P acionando aí um pivô de alta. A gente veio comentando na verdade sobre essa volta de fluxo por conta, né, de volatilidade, dado a notícia, o dado que tinha para sair ontem da taxa de juros lá nos Estados Unidos, a gente já vem refletindo isso no dia de hoje, tá? Dow Jones também subindo 1,26, acionado o pivô de alta, próximo alvo lá na região dos 42.540 pontos, tá? Também voltando viés positivo, a gente vê aqui a volta de fluxo comprador também no Dow Jones. Já o índice da Nasdaq, uma alta de 2,47, acionando um pivô de alta,
abrindo espaço para ir testar topo histórico novamente lá na faixa dos 18.665 pontos, tá? O petróleo caindo 0,3, né? Ontem ele acabou se recuperando. Possibilidade de voltar a testar esses antigos fundos aqui, olha, da região de 76 dólares. Agora como resistência, tem até uma LTB, né? Não seria nada fora do normal de subir até a faixa de 78,50 também, tá? Minério de ferro se recuperando na zona de suporte. Ontem novamente tentou perder o fundo, não conseguiu, tá? Então esse aqui já não vale de mais nada por enquanto. Segue brigando nessa zona de suporte. Para cima tem resistência do canal de baixa, claro, lá nos 100 dólares, tá? DXY também segue tendência de baixa no curto prazo, brigando em zona de suporte. Se acionar o pivô fechando abaixo dos 100 dólares e 50, próximo alvo região dos 99,50, tá? Então tendência de baixa, a expectativa ainda segue mais para baixo, né? Tentou duas vezes absorver essa venda aqui, jogou para cima, não consegue se manter. A expectativa maior é que siga a tendência de fato de baixa, ok? O Nikkei uma alta de 2,13, o DAX 1,55. Se fechar o dia de hoje acima desse topo aqui, aciona um novo pivô de alta também, trazendo aí o viés e tendência de alta no curto prazo novamente, tá? Que a gente já pode projetar esses alvos para cima, próximo alvo 19.500. Hang Seng uma alta de 1,37 e Moex uma alta de 0,26, tá? Já o ouro mais uma alta de 1,20, né? Tá bem forte o ouro, a gente já comentou o contexto do ouro, né? A gente vê o ouro subindo assim, sempre é um sinal de alerta para ficar ligado, né? Porque o ouro costuma subir, eita, trava-línguas! Costuma voltar fluxo comprador pro ouro em momentos de dúvidas, em momentos de incertezas no mercado. E foi o que a gente comentou sobre a questão da taxa de juros, que no início ela é positiva, né? Acaba ali trazendo o viés comprador, de volta de liquidez para a renda variável, dado que a taxa de juros cai, então os investidores preferem tomar mais riscos, mas que geralmente quando acontecem esses cortes de taxa de juros muito bruscas, em média 90, né, ou seja, de 3 a 6 meses, que seria mais ou menos um semestre, as coisas começam a ficar mais feias e geralmente teve crise. Isso vai acontecer de novo? Não sei, ninguém sabe, mas é um ponto sim para ficar alerta. A gente sempre comentando aqui essa questão do ouro subindo também, mas de fato, de primeira instância, quando corta os juros assim lá nos Estados Unidos, a gente vê uma forte subida, né, a volta de fluxo de liquidez, pelo menos para a bolsa de renda variável, né? A gente vê o gás também se recuperando, uma alta de 2,5%, voltou para fazer o pullback, movimento técnico bonito, né? Ele rompeu o ponto de resistência, voltou a testar como suporte, próximo alvo ainda desse pivô de alta, ou OCOI, que é um ombro cabeção ombro invertido, que dá lá nos 2,60, depois 2,80. A prata acionando o pivô de alta, tá? Precisa confirmar o fechamento acima aqui dos 31. Na verdade, o interessante é quando romper aqui, né? Olha, 31,76, tá? 31,76. 31,76 não, o topo aqui em cima, olha. 32,50, tá? Fechando aqui acima da SLTB de curto prazo, aumenta as expectativas de voltar para testar esse topo, e aí, fechando acima do topo, ele aciona, de fato, a congestão maior, possibilidade de movimento direcional aí, tá? Voltando para as criptos, ganhou tração. Hoje o Bitcoin uma alta de 2,37. A gente vê a volta de fluxo comprador, expectativa e testar ponto de resistência lá no 67.500. Tá? Começar a fechar acima do 68, 69, aí começa a ficar bem interessante o Bitcoin, tá? O Ethereum também é uma alta aí de 3,72, precisa fechar aqui acima dos 2.450 dólares para acionar um pivôzinho de alta, voltando o viés, pelo menos, para positivo. Tá? O volume aqui está na média, um volume ainda fraco, precisa entrar mais força. Na verdade é esse gráfico aqui, tá? Já dá para ver que dá uma bem boa melhorada no volume, né? Mas voltando o viés aí para positivo de novo, tá? Dando uma olhada mundo afora,
a gente vê que o S&P, isso aqui é o desempenho do S&P no dia de hoje, da bolsa do S&P, né, das ações do S&P, dos setores, no dia de hoje. Então a gente vê aí, lembra que eu comentei ontem que só pela cor já dá para saber se, né, se teve volatilidade positiva, negativa, se é uma cor mais morna, igual foi ontem, a gente comentou dia com menos volatilidade, a gente já vê o setor de tecnologia performando bem lá fora, né? Isso aqui são as ações cotadas direto no S&P, um verde mais chamativo, né? Uma alta um pouco mais forte. Setor de consumo elétrico, né? Uma alta de 3,92. Isso aqui é tudo de tecnologia, né? Aqui os de comunicações e serviço, Google, Meta, alta de 4%, a Meta, né? O Google uma alta de 2%. O setor de consumo cíclico também performando bem, a gente teve Tesla subindo 7%. Energia também positivo lá fora, setor industrial positivo, né? Mas a gente vê o que mais performou, setor aí de tecnologia, tá? E o financeiro também aqui acabou subindo bem no dia de hoje. Se a gente dá uma olhada agora no mundo afora, as bolsas mundiais, a gente vê que acabamos ficando para trás no dia de hoje. É triste, né, meus amigos? A gente teve Canadá, uma volatilidade positiva, Irlanda positiva. Eu vou falar só os mais importantes, tá, pessoal? O S&P, né, os Estados Unidos, que a gente já viu. China também aqui no positivo, Japão no positivo. O Brasil aqui bem mais morno, do lado de Colômbia, Chile. A Argentina subiu bem no dia de hoje também, olha. A gente vê aí mundo afora performando um dia após a taxa de juros ser cortada nos Estados Unidos, um viés mais positivo mundo afora, menos na nossa bolsa, pelo menos hoje. Se a gente for olhar aqui a performance dos ativos, né, do dia de hoje, como a gente comentou, o que mais performou foi o setor de tecnologia lá fora. Vamos dar aqui mais uma olhada. Isso aqui foi os gráficos que a gente já viu, né? DAX, o Russell a gente não tem lá. Então o Russell subindo aí 2%, também é importante, tá? Russell, uma alta de 2%, uma alta forte. O petróleo a gente olhou que subiu, o resto aqui não interessa muito. Laranja hoje caiu 4%, bastante volatilidade aí na laranja, hein? Isso aqui é um gráfico bem bonito, tá, pessoal? Já dei uma olhada nisso aqui, já é bem bonito, tá? Enfim, no Forex também mais positivo aí em algumas moedas contra o dólar, ok? Dito isso, e voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, Mafrig foi o primeiro, né? Hoje uma alta aí de 4%, mas ainda segue aqui um processo de consolidação em topo, né? Uma correção aqui em topo, ok? Que romper aqui, quebrar essa resistência, aumentam as expectativas de continuar essa movimentação de alta, tá? Pode estar aqui formando uma bandeirinha aí de alta Mafrig, bastante volume comprador, então bem interessante, tá? Próximo aqui das médias, qualquer barra de ignição pode mostrar, né, sugerir uma possibilidade de compra, tá? Por enquanto ainda não vejo nada. Brasfoods, que a gente já havia comentado do papel lá no gráfico semanal do vídeo do final de semana, né? Que teve a bandeira aqui de alta, já foi acionado, mas ainda não andou. Hoje fazendo um fechamento também interessante. Volume comprador acima da média. Uma barra próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20. Para quem gosta, tem o setupzinho técnico de 9.1 de compra, né? 9 aqui inclinada para cima. E o acionamento também dessa bandeira de alta, que ele chegou a acionar aqui, não andou, fez uma correção de 2 barras, não perdeu fundo, né? Ou seja, fundo nessa região, fez uma correção de 2 barras, rompeu aqui, possibilidade de compra. 25,12 eu vejo uma compra, stopzinho no fundo dos 23,68, um stop de 5,73, para tentar pegar uma continuação de alta, tá? Mas bem bonito aí, Brasfoods. Vamos dar uma olhada aqui no ABV. O ABV também voltando a apontar para cima. A gente tem um estocástico longe da região de sobrecompra ainda, então vejo espaço para o papel andar, tá? Lembrando que é um ativo que já tem tendência de alta no primário, secundário e tendência terciária, tá? Tendência de curto, de médio
e longo prazo de alta. Os dois ativos que mais caíram, inclusive, né? Os dois ativos que mais caíram em sequência dos ativos a pedido de vocês. E lembrando que quem quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte, beleza? Brava, tá bem brava, né? Caiu hoje mais 9,40, cravando o alvo lá embaixo, um alvo projetando a última perda dessa congestão aqui, olha. Então perdeu essa congestão, projetado para baixo, cravou o alvo de 100% no dia de ontem e hoje cravou mais um alvo lá no 1618. Tá? Então bem feio o papel, não vejo mais nada para fazer. Quem está na venda só conduziu o trade, o stop já pode ser a máxima do dia de hoje. Açaí, que a gente havia comentado, mais uma queda de 5,72, bem feio o papel. A gente pode projetar esse último rompimento aqui para baixo, olha. Cravou alvo hoje também, 8,28. Próximo alvo, 7,64, 7,27. Para quem está vendido, dá para conduzir com a média móvel de 9. Tá? E parabéns aí para quem pegou na venda. A pedido de vocês, teve a Los 3, que a gente comentou ontem. Por enquanto não vejo nada no papel. Tá? Só se romper aqui em cima, os 23,53. Se andar muito congestionado aqui, já não faz mais sentido. Como amanhã é sexta-feira, eu aguardaria fechar a semana, tá? Por enquanto não faria nada. Bradesco perdeu fundo. Para quem está comprado no papel, a perda do fundo nos 15,16 acionaria um stop técnico, perda de fundo, o papel começa a virar as médias para baixo, possibilidade de correção mais ampla aí para baixo, tá? A zona de suporte forte para o Bradesco, essa região aqui, ó. Região de topo de congestão aqui anterior, região essa lá dos 14,33, tá? Não vejo mais motivo para estar comprado no papel quem estava conduzindo essa última pernada de alta e também não vejo venda por enquanto, tá? Para vender teria que fazer um pullback, voltar a tentar romper a CLTB por meio dessa congestão para tentar vender mais para cima aqui, tá? Agora aqui não vejo onde vender. A R3 uma queda de 10%, chegou a acionar o fundo duplo que a gente comentou aqui, quem pegou se deu bem, levou até média móvel de 200, acabou perdendo força, quebrou a estrutura de alta, né? Quebrou a estrutura de alta, que era topo e fundo ascendente. Quando ele vem e perde esse fundo aqui, olha, fazendo um pivô, ele quebra essa estrutura de alta e inicia uma estrutura de baixa, tá? Inclusive até formando aqui um ombro cabeça a ombro, ok? Não acharia nada fora do normal o papel devolver tudo e voltar lá testar a zona de suporte principal dos R$5. Mas, por enquanto, está aqui em cima da zona de suporte dos 7,20, tá? Mas já não vejo nada nem para compra e muito menos para venda por enquanto. Tem que deixar corrigir. Viveu foi o que a gente comentou, a única possibilidade, sei lá, pelo semanal, né? Ó, aqui nessa zona dos 2,3 para tentar levar até o topo lá em cima dos 2,74. Papel chegando a 18%, ó, quem esteve atento conseguiu antecipar uma saída parcial nessa região. Não vejo mais nada para fazer. Olhando para o diário, se ele não volta para essa congestão na faixa do 1,90 e volta para romper topo dos 2,52, aí ele aciona um pivôzinho de alta aqui, dá para tentar algo na compra. Mas fora isso, não vejo nada interessante, tá? Infracom, não vejo nada, papel com baixíssima liquidez, valor nominal baixíssimo, se for esse aqui mesmo, tá? Que pediram 0,18 valor nominal, eu achei bem esquisito. Mas não vejo nada para fazer, tá? Absolutamente nada. Papel bem fraco, tendência de baixa no curto, no médio e no longo prazo, tá? Então não vejo nada. Se tivesse comprado stop aqui na mínima dessa barra, inclusive acionando um 9,1 de venda, né? A gente tem média móvel de 9 virando para baixo, voltando a expectativa aí negativa. Beleza? Dito isso, vou ficando por aqui. Espero poder estar ajudando vocês. Fiquem com Deus, um abração e até amanhã.